Olá! O material que a gente vai analisar hoje é daqueles que fazem a gente parar e pensar. É uma série de ensaios acadêmicos que usa filosofia para basicamente virar a educação de cabeça para baixo e ver o que acontece. Exatamente. São textos que questionam tudo, sabe? Desde a sala de aula até as políticas públicas. E o ponto de partida é que a educação está em crise. Mas em vez de procurar respostas, sei lá, em novas metodologias ou tecnologias, os autores voltam aos grandes pensadores. Eles pegam as ideias de Nietzsche, Hannah Arendt, Foucault e usam como se fossem lanternas para iluminar os problemas de hoje. E a nossa missão aqui é justamente essa. É mergulhar nessas provocações. A gente vai passar por um julgamento imaginário das ações afirmativas com Nietzsche como promotor. Pesado. Totalmente. E depois vão pensar na filosofia como uma caixa de ferramentas para a vida e discutir o que significa ter responsabilidade pelo mundo que a gente entrega para as crianças. É uma jornada e tanto. Vamos começar então pela ideia que para mim foi a mais explosiva de todas. Um dos capítulos imagina um tribunal filosófico para julgar as ações afirmativas no Brasil. E os promotores são ninguém menos que Diógenes, o cínico, e Friedrich Nietzsche. É uma premissa que já chega chutando a porta, né? Com certeza. E a argumentação é igualmente provocadora. O autor, Sérgio Pereira da Silva, usa esses filósofos para argumentar que muitas políticas de reparação, ainda que muito bem intencionadas, elas nascem de uma lógica reativa e não criativa. Certo, reativa. O que isso quer dizer na prática? Tipo, toda política não é uma reação a um problema? Sim, mas aqui o sentido é mais específico. É um termo do Nietzsche. Uma ação reativa nasce do ressentimento, sabe? Da negação de um opressor. Ela se define em oposição a algo. Já uma ação criativa nasceria de uma afirmação de si mesma, de uma vontade de potência, como diria Nietzsche. Uhum. A crítica do texto é que, ao focar na reparação de uma injustiça passada, a política corre o risco de prender a pessoa na identidade de vítima. Em vez de impulsioná-la a criar a própria força. Exatamente. Entendi a lógica. E o texto diz que isso pode levar a um tal apequenamento pelo avesso. Essa expressão é forte. O que seria isso? É a ideia de que, ao tentar incluir, a política pode acabar diminuindo a pessoa, de uma forma sutil. O exemplo que o autor usa é muito direto. Qual? Um aluno cotista que entra na universidade, mas não teve uma base educacional que o preparasse para aquele ambiente. No papel, ele está incluído, mas na prática ele é deixado para trás, lutando para acompanhar. Nossa. O autor chama isso de mentira acadêmica. É uma inclusão que, na verdade, reforça a exclusão. Sabe, isso me lembra daquela sensação de impostor que tanta gente sente. Imagina sentir isso, mas sabendo que o próprio sistema que te colocou ali talvez não tenha te dado as ferramentas para ter sucesso. A carga emocional deve ser brutal. Exato. A intenção é boa, mas a execução cria uma nova forma de sofrimento. É exatamente esse o ponto. A crítica é sobre a estrutura, não sobre a intenção. E é aí que o texto introduz um conceito que soa quase brutal: a crueldade ativa. Confesso que quando li isso pensei, pronto, agora a solução é ser cruel. Soa muito errado. É uma provocação, com certeza. Mas para Nietzsche, crueldade não tem a ver com sadismo. É a força da natureza, a força que se impõe e se afirma. O texto usa a analogia de uma leoa caçando. Para nossa sensibilidade, é um ato cruel com a gazela. Mas para a vida, é um ato de afirmação, de potência, de sobrevivência. Então, peraí, se eu entendi bem, a provocação aqui é que uma educação que protege demais o aluno de qualquer tipo de fracasso ou dificuldade, na verdade, está prestando um desserviço. Perfeito. É como um treinador que nunca deixa o atleta se cansar de verdade, ele nunca vai ficar mais forte. É isso. A ideia é que uma educação verdadeiramente afirmativa seria aquela que desafia, que força a autossuperação, que acredita tanto no potencial do aluno que o submete a desafios reais. Uma educação baseada na vontade de potência. E não no que o autor chama de pietismo, uma cultura da piedade que no fundo pode ser bem condescendente. Essa crítica do Nietzsche é demolidora.
Ela aponta o que pode dar errado quando a gente foca só na reparação e não na criação de potência. Mas se a gente desmonta tudo, como é que se constrói algo no lugar? Boa pergunta. Imagino que é aí que entra essa outra ideia do material, a da filosofia como uma caixa de ferramentas, certo? Exatamente. A transição é essa. Ela nos dá um material para a reconstrução. Outro capítulo, inspirado em Foucault e Deleuze, propõe que a filosofia não deve ser um conjunto de respostas prontas ou, sei lá, um sistema abstrato para ser admirado. Ela é uma caixa de ferramentas conceituais. Cada conceito, como poder, controle, desejo, é uma ferramenta que você usa para desmontar a realidade, entender como ela funciona e talvez construir algo diferente. Gosto dessa imagem, é muito prática, mas me parece um pouco perigosa também. Um professor com essas ferramentas poderia simplesmente usar a filosofia para justificar qualquer método ou para criticar tudo sem nunca propor uma solução, né? O texto não ignora esse risco. A ideia não é dar um martelo para o professor sair quebrando tudo. O primeiro passo do que o autor chama de operação filosófica é o estranhamento. Estranhamento? É quando o futuro professor que passou a vida toda dentro da escola, de repente olha para aquele ambiente familiar e o vê como algo estranho, artificial, cheio de regras e estruturas que nunca tinha questionado. É o momento do porquê. Por que a sala é organizada assim? Por que o sinal toca a cada 50 minutos? Porque avaliamos com notas. Isso. A filosofia te dá as ferramentas para não só fazer essas perguntas, mas para começar a investigar as respostas. Exato. E essa investigação leva a um outro conceito fascinante que o texto apresenta. Ele propõe trocar a ideia de formação de professores pela ideia de criar programas de vida. Programas de vida? Isso soa muito mais libertador do que formação. Formação me dá a imagem de algo sendo colocado numa forma, sabe? Sendo moldado para caber em algum lugar. A provocação é exatamente essa. A formação, nessa visão crítica, pode ser um mecanismo da sociedade de controle. Ela te treina para ocupar um lugar específico, para ser uma peça funcional no sistema. Sei. Já um programa de vida é sobre experimentação. É sobre usar as ferramentas da filosofia para criar seu próprio modo de existir como educador, de encontrar linhas de fuga dentro do próprio sistema. Então, em vez da pergunta como me encaixo no que a escola espera de mim, a pergunta se torna como posso, com as ferramentas que tenho, inventar uma forma de educar que faça sentido para mim e para os meus alunos, mesmo dentro das limitações do sistema. É uma mudança radical de postura. É uma mudança do conformismo para a invenção. E isso nos leva diretamente para Hannah Arendt. Porque para inventar algo novo, primeiro a gente precisa entender a responsabilidade que tem com o mundo que já existe. Certo, vamos trazer Hannah Arendt para a conversa, então? Os ensaios sobre ela partem de uma constatação brutal. Não existe a infância como uma experiência universal e protegida. Não mesmo. Existem múltiplas infâncias e muitas delas são marcadas pela violência, pela pobreza, pela desigualdade. Seja em zonas de guerra ou em comunidades quilombolas aqui no Brasil. É a realidade. E para Arendt, a educação lida com um fenômeno que ela considera um milagre central da condição humana. A natalidade. Natalidade é um conceito-chave, né? Chave. E não se trata só do fato biológico de nascer, mas do fato de que cada nascimento traz ao mundo um ser único, alguém que pode iniciar algo completamente novo. Cada criança é uma promessa de renovação. E o papel da educação seria apresentar o mundo a esses recém-chegados. Precisamente. A escola, para Arendt, é esse espaço intermediário, essa ponte entre o mundo privado e protegido da família e o mundo público, o mundo compartilhado por todos. O espaço pré-político, ela chama, onde a criança se prepara para, um dia, agir nesse mundo público. Exato. Mas Arendt também diz que esse processo está em crise. Ela fala da vitória do animal laborans. É um termo que precisa de tradução. Sim, o animal laborans é o ser humano reduzido à sua dimensão de trabalhador e consumidor.
É a pessoa presa no ciclo de trabalhar para ganhar dinheiro, para consumir, para poder continuar trabalhando. Uhum. Essa mentalidade, segundo Arendt, é incapaz de construir e cuidar de um mundo duradouro, porque ela só se importa com a satisfação de necessidades imediatas. Falta ela o que Arendt chama de amor mundi. Amor pelo mundo. Um amor que se manifesta no cuidado com as instituições, com a cultura, com a história. Com as coisas que compartilhamos e que vão durar mais que as nossas vidas. Exato. E a crise na educação está diretamente ligada a isso. Arendt argumenta que a autoridade do professor foi erodida, e não por uma rebeldia dos jovens, mas porque os próprios adultos se recusam a assumir a responsabilidade pelo mundo. Pera, deixa eu ver se entendi. A Arendt está dizendo que o problema não é que os professores não têm as técnicas certas ou não são amigos dos alunos, mas que nós, como sociedade, paramos de acreditar que o mundo que estamos entregando para as crianças vale a pena. Isso é pesado. É uma acusação contra todos nós. É pesadíssimo. E para ela, a autoridade do professor não deveria vir de um poder imposto, mas de uma coisa muito específica. O quê? O seu profundo conhecimento e paixão por uma parte do mundo. A autoridade do professor de história vem do fato de que ele conhece e ama a história. A do professor de matemática, de que ele se dedica àquele universo. Entendi. É essa paixão que o qualifica a dizer aos recém-chegados: vejam, isso aqui é uma parte do mundo. É fascinante, é importante, e agora eu entrego a vocês. Então o papel do professor transcende ensinar uma matéria. É um ato de apresentar uma herança e dizer: isso é seu. Agora, a responsabilidade de cuidar e de renovar isso também é sua. É uma tarefa monumental. Que exige que o próprio professor ame o mundo. E que ame a comunidade onde ele atua. O que faz uma ponte perfeita para a última perspectiva do nosso material. A filosofia de Emmanuel Mounier e o personalismo. Isso mesmo. Sim, e a primeira coisa que o texto sobre Mounier faz é uma distinção que me pareceu crucial hoje em dia. A diferença entre individualismo e personalismo. É a chave de tudo para ele. O individualismo que domina a nossa época é o isolamento. É o indivíduo focado em si mesmo, nos próprios interesses, em constante competição. E desconfiança do outro. Exato. Já o personalismo parte da premissa oposta. A pessoa, o eu, só se constitui, só se encontra na relação com os outros, no nós. Tem uma frase do texto que é muito bonita. Não se encontra senão nos outros. Essa frase é ótima. Isso me lembra de outra que me marcou. Uma pessoa não é algo pronto, mas um movimento do ser para ser. É quase poético. Então, na prática, a escola não deveria tratar o aluno como um produto final a ser montado, mas como um projeto em andamento, onde o próprio ato de interagir com os colegas e professores é o processo de construção. É exatamente isso. Uma comunidade escolar autêntica, na visão de Mounier, não pode ser só um aglomerado de indivíduos, alunos tentando tirar notas melhores que os outros, professores cumprindo seu contrato. Deve ser um lugar de engajamento, de construção de um projeto coletivo. É um ideal poderoso, mas soa incrivelmente difícil de aplicar numa realidade de salas superlotadas e professores sobrecarregados. O material dá alguma pista de como tirar essa ideia do papel? Olha, o texto não oferece uma receita de bolo, mas aponta para uma mudança de cultura. Sugere que a escola precisa promover ativamente a comunicação, a cooperação, o engajamento em projetos comuns. Trata-se de formar pessoas que são seres de relação, abertos ao outro e ao mundo. Em vez de formar indivíduos fechados no seu egoísmo e constantemente tentando se sobressair. É a diferença entre uma educação para a competição e uma educação para a comunidade. E isso amarra tudo. A gente começou com uma crítica a políticas que podem, sem querer, isolar o indivíduo e terminamos com um chamado para construir uma comunidade genuína. A ideia de que nos construímos enquanto construímos a comunidade. Lindo. Então, o que fica dessa nossa conversa? Foi uma jornada em tanto. Partimos de uma crítica nietzschiana devastadora a políticas de reparação, passamos pela ideia da filosofia como um kick de sobrevivência intelectual. Sentimos o peso da responsabilidade pelo mundo com Hannah Arendt. E terminamos com essa visão de comunidade de Mounier.
O que fica, eu acho, é um lembrete poderoso de que a educação nunca é uma atividade técnica ou neutra. É sempre um ato filosófico e político. Sim. Cada escolha pedagógica, cada política pública está embutida de uma visão sobre que tipo de ser humano queremos formar e que tipo de mundo queremos construir. Não há como escapar dessa pergunta. E para quem nos ouve, fica uma reflexão final inspirada por tudo isso. Se a educação não é sobre chegar a um destino pré-definido, mas sobre criar um caminho, um programa de vida como a gente viu, quais ferramentas dessa caixa filosófica que abrimos hoje seriam as mais essenciais para começar a desenhar esse caminho? Seja como educador, aluno ou simplesmente como cidadã ou cidadão responsável pelo mundo. Se esse resumo te ajudou a entender melhor o livro, deixa o like, isso fortalece muito o canal. Se inscreve também para continuar acompanhando resumos que transformam livros em ideias claras. E lembra, na descrição do vídeo tem os links para acessar ou comprar o livro caso você queira se aprofundar. A gente se vê no próximo vídeo.